Olá, o meu nome é Hudson e hoje eu vim falar sobre O Nome do Vento. Então eu, como alguém que adora livros de fantasia, peguei esse livro pra ler com muitas expectativas. Eu tenho esse livro há um ano, mas eu terminei de ler ele agora porque depois que eu comprei, eu deixei ele na minha estante um pouco, fui ler outras coisas e lá por meados de setembro foi que eu comecei a ler esse livro. E eu fui tendo vários picos com O Nome do Vento. Então eu lia muito um dia, aí depois ficava sem ler por alguns dias, aí depois voltava e lia muito. Aí depois eu deixei de ler por mais ou menos um mês. Aí depois eu voltava e lia bastante. Então eu tive uma leitura bem fragmentada. O que eu não acho que foi um problema, porque esse livro é um tijolo, 650 páginas. Mas eu acho que o esforço valeu a pena porque, adivinha, eu gostei do livro. Esse é um livro de alta fantasia. Basicamente, baixa fantasia é quando a fantasia se passa no nosso mundo, e alta fantasia é quando se passa em um mundo completamente novo. Nesse caso aqui nós temos um mundo completamente novo, que lembra muito histórias medievais. Você tem nobres, você tem trupes andarilhas, você tem bardos, você tem cantigas, você tem lendas. E você tem também tabernas, que é onde vai se encontrar o nosso protagonista. O Coach, ele é um taberneiro de uma cidade do interior, até que, em algum momento, um cronista vai se encontrar com ele nessa taberna. E esse cronista vai reconhecer o Coach como não apenas um taberneiro, mas como uma figura lendária, e que existem várias lendas e histórias sobre ele. E esse cronista, então, vai conseguir convencer o Coach a contar a história de sua vida. Existe uma grande confusão ao redor desse livro, que as pessoas falam que ele se passa em um dia. Não é totalmente mentira, porque em um dia acontece a parte do Coach com o cronista, do Coach contando a história dele pro cronista, e das várias coisas que acontecem no meio dessa contação de história. Mas a maior parte do livro é as memórias do Coach. Você vê ele desde quando ele era criança, e você vai acompanhando a história dele. Eu estava um pouco temeroso com esse livro, porque ele começa com um grupo de homens numa taberna que, pelos nomes, eu já sabia que eles seriam pouco importantes na história. Então eu fiquei com medo desse livro ser tipo um Senhor dos Anéis da vida e ficar descrevendo coisas irrelevantes o tempo inteiro. Mas quando eu passei por essa pequena introdução do livro, e nós chegamos finalmente na parte que o Coach conhece o cronista e o cronista convence ele a contar a história, eu me envolvi muito mais na história. Então, nós vamos acompanhar a história do Coach desde quando ele era criança, filho de dois artistas que trabalhavam numa trupe andarilha, até o momento em que ele vai acabar se separando dessa trupe, e várias coisas vão acontecendo nesse meio caminho, e ele vai parar na universidade. E essa parte da universidade foi a que eu mais gostei, porque é meio que uma escola de magia, só que não uma magia que nós estamos acostumados em livros de fantasia. Isso já entra na questão do nome do livro, porque o sistema mágico desse mundo é bastante interessante. Apesar de não focar tanto na magia, e sim no personagem e no mundo ao redor dele, eu acho que o autor conseguiu construir um sistema mágico que ele é diferenciado, e ele também não é tão confuso na hora de descrever. Nesse mundo, para você fazer magia, você meio que usa as energias do mundo ao seu redor, e especialmente os nomes das coisas. Se você sabe o nome verdadeiro de alguma coisa e você chama esse nome, você consegue controlar essa coisa. Por exemplo, em certo momento, o protagonista vê um personagem invocando o nome do vento. O Coach na universidade é grande parte do livro, mas, sinceramente, muita gente fala que é um pouco maçante, mas eu gostei das partes dele na universidade e, especialmente, nas tretas que ele vai se envolver nessa universidade. Sem querer dar muitos spoilers, mas o Coach ele vai acabar criando inimizades com alguns alunos e até com alguns professores. E apesar de eu ficar espumando de raiva, essas partes em que ele se metia em encrenca com esses alunos e esses professores era o que me deixava engajado no livro e ler muito rápido. Porque eu queria saber como ele ia se livrar dessa confusão, se o inimigo dele iria conseguir o que queria. Essas intrigas pontuais, essas pequenas intrigas pontuais que aconteciam com o Coach eram que me mantinham motivado para continuar lendo. Como eu quero fazer esse vídeo sem spoilers, tudo que eu quero falar é que chegou um ponto, mais ou menos lá para a página 400 e pouco, que eu li o livro de uma vez, assim, em 2 dias eu terminei o livro, porque acontece uma coisa que eu já comecei a perceber que era o caminho para o clímax do livro, que faz o Coach ter que sair da universidade.
E no que ele sai da universidade, eu me senti muito mais em livros de fantasia medievais, que é o personagem viajando por esse grande mundo e encontrando vários perigos. Agora eu quero comentar um pouco com spoilers, que você pode pular, porque eu vou colocar a minutagem aí na tela. Eu já sabia que, em algum momento desse livro, iria aparecer um dragão. Só que eu meio que tive uma quebra de expectativa quando o coach falou que, nesse mundo, dragões são herbívoros. E eu fiquei muito confuso, porque, peraí, eu tava achando que o dragão ia ser a grande ameaça. Eu achei que o clímax do livro ia ser ele matando o dragão. Aí eu fui lendo, passam-se muitas páginas desde quando ele encontra o dragão até a hora que ele mata o dragão. E eu realmente não esperava que ele ia quebrar minha expectativa e depois ia reverter ela, porque no final o coach realmente tem que matar o dragão, porque o dragão se torna verdadeiramente uma ameaça. E eu só não digo que essa enrolação que teve entre ele encontrar o dragão até ele definitivamente matar o dragão foi perda de tempo, porque as cenas que aconteceram no meio, eu acho que serviram para desenvolver o romance que o personagem tinha. Nesse livro, o personagem vai conhecer uma garota, que eles vão se encontrando em vários momentos do livro por acaso, e ela meio que vai acabar entrando nessa jornada dele. No geral, eu gostei muito desse livro. Eu acho que foi um pouco parecido com o Príncipe Cruel, em que eu comecei achando ele um livro legalzinho, e conforme foi avançando, ele foi virando um livro incrível. E o livro, ele tem um final um tanto satisfatório, mas ele ainda assim termina com um gancho para o segundo livro. Porque é uma trilogia, e cada livro é meio que um dia na vida do coach contando a história pro cronista. E eu terminei esse primeiro livro tão empolgado que eu já teria ido ler o segundo. Mas por dois motivos eu não fui. O segundo livro tem 600 páginas. 2, o autor ainda não publicou o terceiro livro. Assim, Patrick Rothfuss, eu não sei se você tá querendo imitar o George Martin, mas o que aconteceu? Cadê o terceiro livro? Por enquanto, eu vou ter lido só o primeiro livro e eu acho que eu só vou ler o segundo quando o terceiro tiver pra sair. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, comenta o que você acha sobre O Nome do Vento, se você já leu. Se inscreve aí porque eu tenho muitos planos para vídeos no canal. E foi isso. Tchau!